Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Finalmente chegou o dia de falarmos do protestante mais conhecido, mais amado e também mais odiado pelo catolicismo, Martinho Lutero. Por motivos óbvios, não poderei falar tudo o que diz respeito a ele e a sua obra em apenas um vídeo. Serão dois, para podermos cobrir toda a vida e obra de Martinho, porque vou aproveitar a oportunidade e falar a verdadeira história deste gigante na fé, desmentindo todas as falácias e atrocidades relacionadas a ele por certa denominação romana. Meu nome é Diego Isalralde e sou teólogo protestante. Vamos começar? Como sempre fazemos neste canal, precisamos contar todo o contexto da história e não algumas partes, que podem ser deturpadas e mal utilizadas para fazer propaganda enganosa e assim encher de calúnias um homem diferenciado no seu tempo, Martinho Lutero. Como os outros reformadores que falei nos vídeos anteriores e que na descrição deste vídeo serão colocados os links para você assistir, caso não tenha nos acompanhado. Lutero veio de um lar muito humilde. Seu pai era um homem de espírito forte e ativo, de caráter bem forte, sabe? Honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções sem se importar com as consequências. Interessante, não é? O pai de Lutero via com certa desconfiança a organização monástica e ficou muito bravo quando seu filho, sem seu consentimento, entrou num convento. Eles se reconciliaram 2 anos depois, mas isso não mudou a sua opinião sobre os monges. Lutero teve uma infância muito difícil e os estudos nos primeiros anos de vida foram bem complicados, mas ele o superou e continuou. Naqueles tempos, ele, por ensinamentos católicos, fora levado a pensar que Deus era um ser duro e ríspido, juiz severo e implacável, tirano cruel, ao invés de um Deus amoroso e bondoso, sendo também o seu Pai Celestial. Quando completara 18 anos, ele matriculou-se na Universidade de Erfurt. Seus pais, através de trabalho incansável, tinham adquirido uma situação financeira mais favorável e puderam ajudá-lo naquele novo desafio em sua vida. Logo no início se tornara evidente que Martinho era um rapaz brilhante, tendo uma memória super retentiva, imaginação bem vívida, um raciocínio e aplicação incansável. Amadureceu o seu entendimento e o prepararam para os embates da vida. O temor do Senhor era constante na vida de Lutero, e isso o ajudava para se manter humilde e totalmente dependente de Deus e do seu poder. Ele costumava dizer que a oração era a melhor metade do estudo e do seu dia a dia. A coisa começou a se tornar interessante para o protestantismo quando Martinho examinava uns livros da biblioteca. De repente, ele descobriu, lá na universidade, uma Bíblia latina. Verdade seja dita, mesmo sendo um monge e sendo treinado para servir a Deus, ele nunca tinha visto sequer esse livro. Ignorava até mesmo a sua existência. Claro, ele tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo no culto público e achava que aquelas poucas porções eram a Bíblia toda. Agora, pela primeira vez em sua simplória vida, tinha ele em suas mãos a totalidade das Sagradas Escrituras. Num misto de admiração e reverência, começou a folhear e ler a Bíblia. De quando em quando ele dava uma pausa para exclamar tipo o seguinte: "Ó, quem me dera Deus me desse tal livro." Como dissemos antes, Lutero tinha o ardente desejo de se livrar da sua natureza pecaminosa, e por esse motivo tinha se decidido pela vida monástica. Mas era uma vida muito privativa. E para um jovem rapaz, isso não era uma coisa muito boa, não acham? Todo momento que ele tinha livre, gostava de empregá-lo ao estudo da Bíblia. Lá no mosteiro em que morava, havia uma Bíblia acorrentada à parede, e era super comum vê-lo sentado, lendo bem concentrado. Por essas horas de estudo, percebera ele que estava em grande pecado e de todas as formas católicas possíveis, ele tentava expiar essa culpa e retirar do seu coração o pesado jugo pecaminoso. Mas não dava certo e ele começara a entrar em desespero. E foi naqueles tempos sombrios que Deus suscitou um amigo, que era seu superior hierárquico, também diga-se de passagem, Johann von Staupitz. O chamou para conversar e lhe deu um dos melhores conselhos que Lutero já recebera em toda a sua vida. E aqui precisamos fazer uma breve pausa para um comentário importantíssimo. Nós protestantes não odiamos os católicos.
Sabemos que até mesmo em suas fileiras encontram-se servos que escutam e executam as ordens de Deus e se dedicam ao estudo das Sagradas Escrituras. Não achamos que todos os católicos são imprestáveis. Se alguém disser o contrário, está mentindo, tá bom? Sabemos que a maioria segue tradições e pensamentos humanos, mas não são todos. De vez em quando, Deus levanta até mesmo entre os católicos pessoas que o servirão de acordo ao assim diz o Senhor e não um assim diz o Papa. Tendo feito este comentário, sigamos em frente. Staupitz disse a Lutero que parasse de olhar para si mesmo e que parasse de pensar no castigo eterno pela violação da lei de Deus, e que olhasse para Jesus, seu Salvador, que perdoa os pecados. Em vez de torturar-te por causa dos teus pecados, dizia ele, lança-te nos braços do Redentor, confia nele, na justiça da sua vida, na expiação da sua morte. Escuta o Filho de Deus, ele se fez homem para te dar a certeza do favor divino. Ama aquele que primeiro te amou. Poderosas palavras, não é mesmo? Lutero foi ordenado sacerdote e foi chamado para ser professor na Universidade de Wittenberg. Ali, ele se aplicou ao incansável estudo das Sagradas Escrituras na linguagem original dela. O livro dos Salmos, os Evangelhos, as Epístolas se abriram à compreensão das multidões que se deleitavam em ouvi-lo. Para fazer a revolução que precisava em seu tempo, era necessário que Lutero visse Roma em sua verdadeira extensão. Pela providência divina, foi levado a visitar Roma, se hospedando nos mosteiros que encontrava pelo caminho. E quanto mais se aproximava da Santa Sé, pior a coisa ficava. Por quê? Muito simples. Os monges viviam de uma forma simplesmente luxuosa, vestidos com as roupas e ornamentos mais caros de seu tempo. Os banquetes eram fartos. Cara, falando sério, nem mesmo reis conseguiam viver dessa forma tão luxuosa que esses religiosos viviam. Lutero comparou essa extravagância com toda a vida simples monástica que ele vivera até esse momento. Ele estava simplesmente perplexo. Quando finalmente chegara na cidade das 7 colinas, preso da mais alta emoção, caiu de joelhos e exclamou: Santa Roma, eu te saúdo. Ele fez o de costume e visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges e cumpriu com todas as exigências dadas a ele. Agora ele percebeu também algumas coisas que são, no mínimo, dignas de se comentar. Veja bem, ele viu a iniquidade que pairava entre os membros do clero, espantosa profanidade, palavras imorais na boca dos prelados. Por onde quer que ele olhava, percebia falta de respeito e libertinagem. Tempo depois, recordando aquele momento, Lutero escreveu o seguinte: ninguém pode imaginar que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistas e ouvidas para serem cridas. Por isso, se costuma dizer, se há um inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo onde procede toda espécie de pecado. Naqueles tempos tinha saído um decreto recente, onde fora prometida pelo Papa certa indulgência a todos os que subissem de joelhos a escada de Pilatos. Para quem não sabe que raio de escada é essa, deixa eu te contar. Era a escada que, segundo o catolicismo ensina, fora utilizado pelo próprio Salvador Jesus ao sair do tribunal do Império Romano e que miraculosamente foi transportada de Jerusalém a Roma. Lutero estava subindo devotamente essa tal escada, quando de repente ouviu uma voz como de trovão que pareceu lhe dizer o que encontramos em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. De um pulo, ergueu-se e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu força em sua vida. Percebeu como nunca antes que era simplesmente impossível conseguir a salvação por mérito próprio. Obras humanas, sabe? Somente a fé constante nos méritos de Jesus que produziriam a verdadeira salvação. Quando saiu de Roma, começou um afastamento entre ele e o catolicismo que, como poderemos ver mais para frente, produziria a total ruptura e afastamento do papado. Ao retornar de Roma, Martinho recebeu da Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia e, aproveitando esse, novo status, decidiu-se que ele se dedicaria mais ao estudo da Bíblia. Lutero percebeu o perigo de se exaltar as teorias e filosofias humanas acima da palavra de Deus e, com coragem, pregava contra isso.
As Sagradas Escrituras não foram feitas para dominar e manter o povo sem conhecimento. Na realidade, era tudo o contrário. Mateus 10:34 nos diz: "Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada." Esse texto nos mostra que as trevas não podem coexistir com a luz. Entre a verdade e o erro existe uma distância que torna impossível a sua comunicação. A Igreja de Roma costumava mercadejar com a graça de Deus, e a explicação que davam era que estavam levantando fundos para a construção da Igreja de São Pedro, em Roma. E por isso ofereciam na cara de pau mesmo indulgências por autorização do Papa. Pelo preço do crime, de um pecado de mentira, Deus erguia sua igreja no mundo. E aqui vamos entrar a contar a história de um dos canalhas, mentirosos e manipuladores mais descarados que o catolicismo soube produzir, Johann Tetzel. Ele era um oficial romano encarregado da venda das indulgências do Papa. Ele era culpado das ofensas mais vis à sociedade e à lei de Deus. E que, por incrível que pareça, ele conseguiu escapar do castigo devido aos seus crimes e fora contratado pelo Papa para vender as indulgências. Com um cinismo e habilidade fora de série, repetia feito papagaio as mais deslumbrantes falsidades e contava histórias maravilhosas para enganar um povo ignorante, crédulo e supersticioso. Quando Tetzel entrava numa cidade, um mensageiro ia diante dele que anunciava: "A graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas." E para piorar, o povo recebia esse pretenso blasfemo como se fosse o próprio Deus descido do céu. Agora presta atenção às loucuras que Tetzel falava do púlpito sobre as indulgências. É de arrepiar a capacidade desgraçada que aquela criatura das trevas tinha. Olha só, ele exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus e declarava que, em virtude de seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer ser-lhe-iam perdoados, e que mesmo o arrependimento não era necessário. E não satisfeito com essas mentiras, por demais horrorosas, ele também assegurava aos seus ouvintes que as indulgências tinham o poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos, que no mesmo instante em que o dinheiro tinha no fundo do seu cofre, a alma que ao seu favor foi pago escaparia na hora do purgatório e entraria no céu. Sabe o que esta aberração me faz lembrar? Abra sua Bíblia e procure em Atos 8:20, que diz: "Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado." O apóstolo Pedro, que até os dias de hoje é tão venerado, adorado pelos católicos, rejeitou sumariamente de Simão o Mago a proposta de comprar o poder do Espírito Santo. Interessante, não é? Membros da Igreja de Lutero iam a ele pela absolvição sem confissão e, apesar de ainda ser um seguidor católico na época, rejeitou de cara essa pretensão, insistindo que deveria ter sim arrependimento e confissão. Ele não somente negou a absolvição, como disse que aquele pedaço de papel não valia nada perante Deus. Indignados e confusos, as pessoas voltavam a Tetzel com a resposta de Lutero. E outros, ainda mais ousados, até pediam reembolso, o que causou a fúria de Tetzel. Ele proferiu as mais terríveis maldições e que tais hereges, falava ele, deviam ser queimados. A Igreja do Amor, né? Com certeza. Vamos deixar uma coisa super clara, beleza? A graça de Cristo não pode ser comprada. É de graça. Porque assim diz o Senhor em Mateus 10:8, que diz: "Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam." Deu para entender? Martinho resolveu ser mais direto e conciso na hora de lutar contra a heresia das indulgências. Escreveu e cravou na porta da Igreja Católica em Wittenberg um papel contendo 95 proposições contra a doutrina das indulgências e que estava disposto a defendê-las publicamente com quem achasse que ele estava errado. Sobra dizer, mas mesmo assim eu vou dizer, ninguém se atreveu a contestar, ninguém quis debater. Isso foi um antes e depois na Reforma Protestante, porque essas proposições percorreram o mundo todo e convidava a estudar as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim.
Ai, meu pai. Gente, eu preciso resumir ou vou ultrapassar os 20 minutos de vídeo, tá bom? Roma, obviamente, ficou furiosa e mandou chamar Lutero a Roma para se explicar. Sabendo o que houve com Hus e Jerônimo, antecessores de Martinho, seus amigos pediram insistentemente e conseguiram que um cardeal, representando o Papa, viesse à Alemanha falar com o reformador. E foi um encontro por demais interessante, já que o cardeal tentou, de tudo quanto era jeito, fazer com que Lutero se retratasse de suas ideias. Martinho dizia que se podia provar pela Bíblia que ele estava errado, lembra que Jerônimo também falava essa? Ele se retrataria e faria tudo o que o Papa quisesse. O cardeal, citando inúmeras tradições e ensinos do catolicismo, foram facilmente rebatidas com a Bíblia pelo habilidoso Lutero. Roma até que tentou, mas naquela ocasião não conseguiu a vitória contra Martinho. Suas proposições começaram a viajar cada vez mais longe: Suíça, Holanda, França, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Itália. A coisa estava bombando mesmo pela graça infinita de Deus para toda a raça humana tão desinformada. Para concluir o vídeo desta semana, precisamos perceber que aqueles que desejam manter-se do lado da verdade sofrerão perseguição. Não é novidade isso, meus queridos, não é. A verdade nunca foi e nunca será desejada. Era assim nos tempos antigos, era assim nos tempos de Cristo, continuou nos tempos de Lutero e será assim até Jesus retornar. João 15, 19 e 20 diz: o mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para não mais pertencerem ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão, e se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à sua. Precisamos ficar atentos aos conselhos de Jesus deixados na Bíblia, como podemos também encontrar em Lucas 6,26, que diz: que aflição espera vocês, que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Não devemos almejar os elogios dos homens, e sim almejar a verdade que se encontra registrado nas Sagradas Escrituras. Mas fazer isso tem um preço. Sabe qual é? Pois é, vai ficar sabendo semana que vem no próximo vídeo. Se quiser saber, vai ter que esperar a próxima semana. Você que nos assiste, segue nosso Insta, se inscreveram no canal e curtem nossos vídeos. Isso nos ajuda um monte e é tão fácil de vocês fazerem. Dá essa força pra gente, por gentileza. Lembrem-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.